Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas, nesses últimos dias, quando começou os últimos dias? Na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Quando vai perdurar esses últimos dias? Na vinda do Senhor Jesus Cristo. Até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse período chama o período da graça. Da graça. Período da graça. Enquanto nós estivermos nesse período, graça. Graça sobre graça. Graça é benefício do desgraçado. Agora, se alguém não for desgraçado, não é alcançado pela graça. A graça é só para desgraçado. Só para quem não merece. Aí o religioso não vai gostar disso. Ele não vai gostar da graça. E a graça não negocia com ninguém. Não tem troca. É de graça. É dado de graça. Para quem? Para quem não tem nada que oferecer senão pecado, miséria. Alguém falar, se a gente falar assim, eu não mereço nada de Deus, merece sim. Condenação, juízo, inferno, miséria, maldição. É isso que a gente merece. Às vezes a gente fala, a gente não é nada. É assim, é um baita de um pecador, do fio de cabelo até a sola do pé. É podre. A gente fala algumas coisas assim, mas às vezes a gente pode entender que a pessoa está dizendo nada significa aprovado por Deus, né? Nada que Deus aceite, Deus aprove, aceitável a Deus, não é? Mas é interessante a gente saber também o outro lado da questão. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes, muitas maneiras ao Pai pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo... Esse filho com letra maiúscula é maravilhoso, né? Pelo Filho. E aí ele vai dizer que a quem constituiu? Herdeiro de todas as coisas. Eu fui lá, vou ver esse texto aqui, herdeiro de todas as coisas. Vai lá no livro de Gênesis 24, é bonito. Mas eu não sei, gente. Vamos continuar aqui no feito a purificação dos pecados. É lindo todas essas glórias, são glórias da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é herdeiro de todas as coisas, ele é o Isaac, herdeiro de todas as coisas. O que é? A quem constituiu, Deus o Pai o constituiu, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória. Olha, outra aqui, resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser. Todas essas glórias são lindas, a gente vê, todas elas. Vou repassando nelas, mas tem hora que chega nenhuma e para. Eu, pelo menos, estou parado aqui na purificação de pecados. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todo esse universo. Lembra lá quando nós falamos sobre João 1:1? No princípio era o verbo, e o verbo no princípio, antes de tudo. Antes de tudo, no princípio, era o verbo, a palavra, o logos. Lembra que nós comentamos aqui que os filósofos diziam que é um princípio impessoal que está por trás de todo esse universo, mantendo a beleza, a ordem e a harmonia entre toda a criação. Lembra? Os filósofos falavam que era mas eles não sabiam quem era. Aí o mesmo Espírito Santo usou a palavra que os filósofos usavam, colocou no coração e na boca de João, na ilha de Patmos, com a revelação. Esse João, Evangelho de João, ele foi escrito depois do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Ele escreveu Apocalipse, depois escreveu o livro do Evangelho de João. O mesmo João, não é o João Batista, é o apóstolo João.
resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois, é interessante isso, ele começa falando sobre a grandeza dele, esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, tudo a grandeza dele. Parece que ele está no alto, está acima de tudo e de todos, mas daqui a pouco ele desce a pique, torna homem, se veste de pele e osso, para identificar com os pecadores, nascendo numa raça pecaminosa, se misturando com o homem perdido, distante de Deus, separado de Deus. Ele mistura com o homem. Única diferença, ele não tinha a natureza de Adão, porque não teve espermatozoide de José na sua fecundação. Ele foi gerado pela palavra. Quando o anjo diz que o ente santo iria nascer de Maria, Maria diz o seguinte, que nós devemos aprender com esta maravilhosa mulher de Deus, chamada Maria: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Ponto final. Num estudo bíblico de católico, quando eu disse o que eu disse agora de Maria, algumas pessoas falaram: nossa, ele não é contra Maria. Você é contra Maria? Não, de jeito nenhum. Maria, mãe do Senhor, a Virgem Maria, maravilhosa, foi escolhida por Deus, pelo Senhor, e ali nasceu um ente santo, bem-aventurada, como nós também podemos ser bem-aventurados. Aí já é outro ponto, também somos bem-aventurados. O que é bem-aventurado? Felizes, escolhidos para serem felizes, foram chamados à parte como santos para serem felizes, felizes pelo relacionamento com uma pessoa. Já viu o vídeo lá, você é feliz? Interessante, 7 minutos, mas é muito interessante, tudo na pessoa de Cristo. É o que nós temos aprendido, pela graça da graça. Da graça, que é uma pessoa cheia de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como o do unigênito do Pai, que tem o mesmo gene do Pai. Como nós temos falado aqui, Jesus Cristo, antes da ressurreição, ele era unigênito. Mas depois da ressurreição, ele gerando filhos, para serem conduzidos à glória, filhos gerados no Filho, que antes esses filhos, com letra minúscula, eram filhos do diabo, mas foram incluídos no Filho, na cruz, e foram ressuscitados juntamente com o Filho, como filhos de Deus, um novo homem, criado segundo Deus. Aí ele vai conduzir esses muitos filhos à glória. Sabe aonde é céu? O céu, a gente pensa que é um lugar, não é isso? Céu é um lugar, mas é no próprio Deus. A gente pensa no céu, deve ter coqueiro, a gente lá, 2 coqueiros com uma rede no meio, lá aquele céu, aquela praia linda, não tem choro, não tem lágrima, não tem tristeza. Interessante, né? O céu é o próprio Pai. Deus nos colocou no céu através do seu Filho Jesus. Por isso que o céu desce para nós na pessoa de Cristo, para nos ligar em Cristo ao céu. O céu é Deus Pai. Isso é grandeza. Por isso que ele foi exaltado. Jesus Cristo, ele é o cabeça que está no céu,
E o corpo dele está onde? Está aqui na terra, para que este corpo, que é a igreja, possa expressar o que está na cabeça. Como o mundo vai saber o que está na cabeça? A cabeça é Cristo glorificado, exaltado no céu. E aqui está o corpo. Nós não somos corpo. A igreja não é o corpo. E esse corpo deve expressar tudo aquilo que está na cabeça. E aí a gente faz a seguinte pergunta: será eu, como igreja, estou expressando o que está na cabeça? As verdades eternas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu, como igreja, estou expressando no meu dia a dia aquilo que a cabeça diz, governa e dita ou manda, ordena em amor. Eu tenho como igreja respondido. Como que pode esse dedo aqui dizer: eu não vou obedecer o que está na tua cabeça? A sua cabeça está mandando eu apertar aqui. Não vou apertar. Não obedecer o cérebro. O meu corpo obedece ao meu cérebro. Não é assim, a cabeça? É assim. Eu estou falando até outras glórias já desse Pai, esse Deus eterno, que faz coisas eternas, e é tudo aquilo que Ele fez em mim e você vai ser eterno, e ninguém tira, ninguém toma. Quando Ele resolveu escrever o nosso nome no livro da vida, ninguém é maior do que Ele para pagar, que Ele vai nos sustentar aqui, e o nosso nome permanecer para sempre lá, porque Ele não é como nós. Um dia nós amamos uma pessoa, achamos aquela pessoa é formidável. O dia que ela pisar na bola, fala: mas não é tanto assim, me enganei. Deus não tem esse negócio. Se Ele diz: Ele é meu filho, Ele é meu filho em todo o tempo e para toda a eternidade. E Ele já nos selou com o Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou de onde? Das trevas, e colocou onde? Para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados. Aleluia, esse é lindo o Evangelho. Vamos falar de purificação de pecados? O que você vai falar aquilo? Coisa linda essa questão de o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quanto mais conhecemos a Jesus, quanto mais Ele se revela a nós, menos de nós, mais dele. E não tem como não entrar em crise. Não tem como não entrar em crise. Pensa que agora, mil maravilhas. Não, agora que você vai saber o que é crise. Da sua natureza terrena, você vai entender o que Gálatas diz: a luta do espírito contra a carne. Aí a carne levanta. Nossos gostos, nossa vontade, nós, eu, mim. Isso é uma luta tremenda. Quanto? Com relação a ele, para ele, por ele, não a mim. É uma luta constante, diária, para quem está sendo alcançado pela vida do Senhor Jesus Cristo. Não tem como não ter crise. E dê glória a Deus por estar em crise. Dê glória a Deus. Eu estou em crise, comigo e com aquilo que Ele tem revelado a mim. Essa é a nossa condição. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outro jeito. Mas com essa crise Ele vai dando para nós, Ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo o que diz aqui em Isaías. Ele vai fazendo o que Isaías 40, 31 ele diz: mas os que esperam no Senhor, tudo crise. Olha, ele fala no versículo 30, os jovens se cansam e se fatigam. Jovem cansar? Ah, não é possível, você é jovem, você não pode cansar.
Cansa. Você não é cristão? Cansa. De vez em quando está fraco? Fraco. Sempre fraco, Senhor, porque o seu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Me faça enxergar o quanto fraco eu sou, né? Me faça saber quanto fraco eu sou, quanto necessito sou, porque só um fraco que pede ajuda. Pede ajuda de verdade. Não é pede que comer com a barriga cheia. Isso é gula. Não, pediu que comer com o estômago vazio. Aí é necessidade. Não é gula, necessidade. Uma pessoa sedenta da palavra de Deus. Como é gostoso, como é gostoso. Agora, algum que está farto, só reúne por reunir, fica indiferentes. Irmão, nós vivemos muito na denominação antiga, por favor, isso daí precisa sair de dentro de nós. Que a maioria nós íamos picar cartão, sentava, é para cantar agora? Vou cantar. É para ficar em pé? Vou ficar em pé. Senta, canta, levanta, não, sai daí, vai embora. O que foi tratado? Não sei. Isso daí sem realidade espiritual, sem verdades. Claro que não é 100% para todo mundo, estou falando a minha experiência também, e para muitos que eu conheci, né? Pessoas preciosas, mas... Então tá aí, irmãos, o que acontece que ainda mesmo, mas o Isaías 40, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, Eu paro aqui, quem espera no Senhor, pergunto para você, eu e você, sabemos esperar? Uma das coisas que menos a gente sabe é esperar. Vai no cabeleireiro, esperar é um sacrifício. Vai numa fila de banco, esperar. Vai lá na Receita Federal, esperar. Vai lá não sei aonde, lá. Às vezes você vai conversar com um advogado, não tem ninguém lá, mas ele diz assim, espere. Não tem ninguém, mas que orar. Esperar. Esperar que o meu marido mude, minha esposa mude, fica esperando, espera. Eu espero no outro. Como é difícil. É a mesma coisa de Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor. Quem tem condições para entregar? Pai, já entreguei. Mas deu um probleminha lá, a gente já está tudo lá de novo. Nós temos essa dificuldade de entregar, nós temos dificuldade de esperar. Até nisso a gente precisa dizer para o Senhor, eu não sei o que é isso. Irmãos, muitas vezes nós esperamos gente de 18 anos como servir ao Senhor, viver para Deus, como hoje, a criançada hoje é mais inteligente do que nós fomos, muito mais, está muito na frente, eles pegam as coisas muito mais rápido do que nós. Vocês acham que também espiritualmente não está no mesmo caminho? Nós podemos ter uma criança aí de 10 anos cheia do Espírito Santo, com as verdades de Deus. Quando a gente imaginava lá no nosso tempo uma criança, 4, 5 anos, já está falando o texto bíblico? Não sei, no meu tempo, não tinha esse negócio. Nem eu com 18, 20 anos sabia os textos. Ensina a criança. Bota na mente dela. Encucar na mente. E é muito mais rápido, muito mais ligeiro nos nossos dias. E se está passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, está perdendo tempo. Irmãos, vamos pagar caro. Eu falo com experiência pessoal. Paga caro de passar as oportunidades e não está aproveitando com seus filhos. O preço é muito alto. Ensina a criança, anda com ela, inculca isso na cabeça, no coração, enquanto você pode. Como eu estou dizendo aqui por experiência pessoal, também eu dei o testemunho aqui domingo à noite, da minha filha fazendo os vídeos aqui.
ela tem me confortado, citando a palavra, citando a experiência com o Senhor, para a minha vida. Quantos anos? De 18 anos, que ela parou de ouvir, não quis mais saber, agora de 40 anos, 39 para cá. Olha quantos anos ficou. Mas, irmão, dá uma olhadinha em Isaías 54, versículo 7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Eu já contei essa experiência, mas vou contar de novo aqui. Um pastor de Ariquemes. Onde fica Ariquemes? Rondônia. Esse pastor foi ele mais um que me batizou nas águas em Londrina, num rio lá, depois de terra vermelha, numa água vermelha lá, eu fui batizado nas águas lá. Já era presbítero da igreja há muito tempo e eu já estava pregando lá na Igreja Batista de Londrina. Depois que eu soube sobre o meu batismo em Cristo, aí eu pedi, estava tendo batismo, eu pedi para o pastor Glênio que se eu podia ser batizado. Estava eu, presbítero, pregador do Novo Nascimento, pregador na Igreja Batista de Londrina, com o Glênio, sem Glênio, tinha várias lá, até hoje tem lá umas 7 mensagens pregando na igreja dele. Ele nunca perguntou se eu fui batizado nas águas ou não, porque ele cria que eu já tinha sido batizado em Cristo na cruz. Por isso que permitia que eu pregasse lá. Aí, eu estava nesse acampamento, descemos até o Ribeirão e estava sendo gente batizada. E aí, tinha umas 70 pessoas ali para alguns batismos, devia ter acho que 2 ou 3 batismos. Uma pessoa estava certa, vestida para ser batizada, né? Vestida com uma roupa por cima, não branca, mas uma outra roupa lá para ser batizada. Estava pronto, descalço, tudo preparadinho. Muito bem. Aí ela foi lá para batizar, cantamos, adoramos e tal, celebramos. Quando ela estava sendo batizada, passou do meu lado uma moça com uma roupinha, uma calça, eu reparei bem, porque ela passou, dá licença, é tal com uma calça comprida, justa, e uma roupa com umbigo de fora. Eu olhei assim, reparei, tudo bem, e ela com lágrima, e a pintura ficou aquele correndo preto, e isso me chamou a atenção. O que será que ela vai fazer, né? E eu sempre procurei estar ao lado, perto de algumas pessoas que eu admiro como pessoas de Deus. Sempre. Se é a reunião de pastores, eu gosto de sentar na frente. Se é não sei o que lá, eu gosto de sentar bem perto, porque eu quero aprender. Sempre fui assim. E aí o pastor Glênio estava bem na beirada do córrego, com as mãos levantadas, adorando, e tendo o batismo ali na água. E ele, glória a Deus, citando a obra da cruz. E eu, seguindo aquela moça, fiquei perto. Aquela moça chegou e disse assim: pastor Glênio, eu quero ser batizada. Na minha cabeça, em segundos, ela fez a classe de catecúmenos. Por isso que eu falo, a religião é uma desgraça. Eu quero largar disso, deixar desse negócio. Não quero mais ser aquele lado que eu estava lá, não. Precisa deixar de tudo, irmão. Por isso que às vezes eu falo de batismo aqui pelas águas. Porque é um rompimento também com o sistema religioso. É também uma libertação. Aí ela falou: eu quero ser batizada, eu posso ser batizada, pastor? O pastor Glênio olhou assim, botou a mão assim na... Minha filha, eu amo o pastor Glênio. Eu amo o pastor Glênio. Minha filha, você crê na sua morte e sua ressurreição em Cristo? Você crê que naquela cruz você morreu e ressuscitou juntamente com o Senhor Jesus Cristo? E agora Cristo é sua vida? Você crê? Amém, pastor, eu creio. E essa é roupa de ser batizado. Agora acho que ela vai tornar membro da Igreja Batista, porque a Igreja Batista, né, está batizando, vai tornar membro da Igreja Batista.
Mas ali o Senhor já começou a trabalhar. Depois dessa, aí o Glênio diz assim: minha filha, se Deus já aceitou você, já batizou você em Cristo na cruz, quem sou eu para impedir que você seja batizado nesta água? Como eu posso impedir? Claro, minha filha. Pastor Roberto, mais uma aqui vai ser batizada para a glória de Deus. Aí saiu aquela, foi a coisa. Daqui a pouco veio outra japonesinha. Uma japonesinha. Eu olhei assim, essa japonesinha está bem mais, na minha cabeça, de religioso, desgraçado, está mais vestidinha, mais em ordem. Acho que ela merece mais. Ei, irmãos, Pastor Glênio, eu também quero ser batizada. Oh, minha filha, você já tem andado com a gente, é membro da igreja dele, você já tem andado com a gente aqui na igreja, mas minha filha, você crê na sua morte e ressurreição juntamente com Cristo? Creio, pastor, eu creio que eu já morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, agora Cristo é minha vida. Quem sou eu? De novo, aquele quem sou eu, rapaz, meu Deus do céu, arrebentou aqui dentro. Quem sou eu para impedir você ser batizado nesta água, sendo que Deus já aceitou você no corpo de Cristo naquela cruz? Quem sou eu? Pastor Roberto, mais uma aqui. Aí eu também já estava em lágrimas. Pastor Glênio, eu posso ser batizado? Eu quero ser batizado nessa água. Ele disse: meu filho, você já tem andado conosco. Aí ele diz assim: pessoal, agora tem um presbiteriano aqui que vai ser presbiteriano até debaixo da água. Eu fui ali, o pastor Roberto foi instrumento de Deus para me batizar naquela água. É uma coisa preciosíssima. Por isso que eu falo aqui, se você foi batizado só na sua infância, irmão, se você nasceu de novo, por que não passar pelo batismo? É um marco na vida da gente. É uma declaração pública daquilo que já aconteceu aqui dentro. Nós somos batizados em Cristo. O pastor Glênio falou a mesma coisa para aquela que já estava pré-determinada, falou para aquela que eu achei que não estava de acordo. Nossa, ali acabou tudo. Acabou tudo ali. O Senhor tratou de tal forma que acabou com tudo. Se eu fez um curso preparatório, você vai tornar membro da igreja, tudo aquela coisa que eu aprendi toda a minha vida, foi tudo embora. Tem os seus valores? Tem seus valores. Cuidado, zelo, mas olha, realidade espiritual, muito pouca. Muito pouca. E passaram alguns anos, eu estava aqui, já estava em Tietê, de 2005 para cá, eu já tinha sido convertido e batizado, fazia acho que mais de 10 anos que tinha sido batizado nas águas. Batizado em Cristo, vai mais um tempo. O Espírito Santo disse uma certa dia, eu estava lendo a palavra, e o Espírito Santo me deu esse texto, em Isaías 54, versículo 7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Essa palavra profética eu creio. Isto é profetizar. Isto dizer assim diz o Senhor. Já foi dito. Já está
escrito. O que falta é ser revelado para quem foi designada. Isto sim. Mas recadinho daqui, recadinho de lá, está escrito. Assim diz o Senhor. Abra na Bíblia que já foi revelado. Já está lá. Isto é verdadeira profecia. Obrigado, Pai, por mais esta reunião. A tua palavra diz que não voltará para o Senhor vazia, antes ela vai prosperar para aquilo que ela foi designada. Assim seja para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.